que você fale para você mesmo: Deus está falando. Esse é o tema dessa mensagem. Deus está falando. Ele continua falando. Agora a pergunta é: e você? E você tem parado para ouvir? Porque Deus tem falado. E você separa um tempo para estar com Ele, para ouvir o que Ele tem para te dizer? Para Ele te guiar, para Ele te direcionar, para Ele dar para você aquilo que você precisa? Eu quero te convidar nessa tarde, querida, para que você possa exatamente ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Porque a palavra de Deus, gente, é um poder de Deus e ela é de Deus. Amém? Então eu quero que você abra no Salmo 119, no verso 105, que nós conhecemos também esse versículo, mas eu quero esse versículo na prática. Na vida, eu quero te ensinar a viver essa verdade. Diz aqui assim, o salmista diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu quero ainda orar com você a respeito dessa verdade. Senhor, está escrito que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. E diz também, Senhor, que é luz para o meu caminho. Senhor, eu desejo do meu coração que não somente eu, mas todas as minhas amadas irmãs possam viver essa palavra. Aonde, Senhor, a tua palavra exatamente é lâmpada, Pai. E como lâmpada, Senhor amado e querido Deus, ela vem iluminar os meus pés e o caminho, Senhor. Deus, venha verdadeiramente nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Venha nos guiar, Espírito Santo de Deus, nos guie em toda a verdade, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que cada uma dessas mulheres, cada uma de nós, possamos ser guiadas, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, que nos guiará em toda a verdade. Dessa maneira nós seremos santificadas. Dessa maneira, Senhor, nós estaremos preparadas para a tua volta, Senhor. Desta maneira, Senhor, não pecaremos contra ti, Senhor, porque a tua palavra está guardada no nosso coração. Desta maneira, Senhor, seremos a tua boca, Senhor amado. Iremos, Pai amado, aonde tu nos levares, Senhor, porque seremos guiados pela verdade. E essa verdade, Pai amado, tem poder para transformar a minha vida e a vida de todo aquele que ouvir a tua palavra, de libertar os cativos, Senhor amado, de mudar histórias, Senhor. Nós queremos te agradecer. Fala conosco nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus por isso. Nessa tarde nós vamos fazer um resgate da palavra de Deus, um resgate da palavra nas nossas vidas. Eu quero te lembrar, quanto tempo nessa pandemia, desde que começou, dia 16 de março até hoje, quanto tempo você investiu na palavra de Deus? Quanto tempo você parou para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus? Eu queria que você pensasse sobre isso. Uma outra coisa que eu quero te lembrar é que existe uma grande concorrência hoje para ler e para meditar na revelação de Deus. Sabe, amadas, quando você está lendo a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em você, Ele te revela. Ele te revela essa verdade. E eu gostaria que vocês experimentassem cada dia mais da revelação que vem de Deus. Que vocês vivessem, que vocês dissessem: olha o que Deus me revelou. Olha, eu li essa palavra outro dia, mas hoje Deus me revelou isso daqui. Gente, é tão glorioso. E isso é para os filhos e para as filhas de Deus. Deus quer se revelar a você através da sua palavra. Eu quero que você não seja roubada em nada. Pelo contrário, você viva como uma filha amada, que tem recebido do céu revelações do teu Pai. Porque quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, quando nós paramos para ler a palavra de Deus, o Pai, Ele vai nos revelando o que está no coração dEle, queridas. Uma igreja que deixa fora a Bíblia é tudo, menos igreja. E se eu e você, nós dissemos que nós somos igreja do Senhor, essa palavra tem que estar no nosso coração. Nós precisamos viver com essa verdade todos os dias. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra todos os dias da nossa vida. E a característica da nossa geração de hoje é a desconstrução. O que mais nós temos visto é aquelas verdades poderosas serem destruídas, desconstruídas. Porque a palavra de Deus, amados, nós precisamos ler toda ela e vermos o contexto que ela está falando conosco. Não é pegar apenas um versículo bíblico e usá-lo ele de qualquer maneira. Se você pegar o Salmo 119, verso 105 e ler antes e depois, você vai ver que existe toda uma coerência do que eu estou falando aqui. Porque é assim que nós lemos a palavra. A gente não pega um versículo só isolado, mas a gente lê todo o contexto. E eu quero mostrar para
você algumas coisas que estão acontecendo. Eu estou falando de uma característica dessa geração, que é a desconstrução. Hoje discute-se sobre desconstruir o amor. Mudou muito a respeito de amor, né? Na Bíblia diz que o amor é paciente, é benigno, que o amor é aquele que tudo suporta, que crê, que vangloria. Mas hoje nós estamos vendo pessoas matando por amor. Que é isso? Isso não vem de Deus. Isso não é de Deus. Diz também que o amor, ele não é ciumento. E o que mais nós estamos vendo hoje é que muita gente mata por ciúmes, amados. O que está acontecendo? Estão desconstruindo valores antigos, que amor é muito mais do que eu me amar, mas eu amo tanto o outro, que eu me alegro em fazer a vontade dele. Eu quero que ele seja feliz, e ele também quer que eu seja feliz, por me amar. Essa é uma troca boa. Nós temos visto também que hoje se discute muito sobre desconstruir o valor de família. Se você pegar os tempos antigos do teu avô, da tua avó, dos teus pais, você vai perceber como estão desvalorizando a família, como ela está perdendo o seu valor. E quem é que vai dar esse valor para a família? Eu e você. Nós que cremos na família, nós que cremos na palavra de Deus, tudo começa na família. Tudo começa na família. Amados, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos lançar essas verdades mesmo como fortalezas. Nós precisamos ser aquelas que vamos lutar pela nossa família. Nós não podemos deixar que qualquer vento, tempestade que venha, desmorone o nosso casamento, a nossa família, a nossa vida. Nós precisamos lutar por esse valor que está sendo desconstruído. Nós precisamos levantar e construir, falar, não, é na família. Nós temos que estar junto, lutando junto, passando momentos difíceis, mas juntos, todos nós, porque também depois nós vamos nos alegrar juntos. Pode acreditar nisso. A palavra de Deus não mente. O nosso Deus nos ama. E se nós aprendemos a depender de Deus para todas as coisas, para os nossos valores, pode ter certeza que Deus, Ele vai nos capacitar. Quando você luta pela sua família, ali está o Senhor, dizendo, filha, eu te capacito. Permaneça firme. Eu te abençoo, eu te dou estratégias, eu te dou paciência, eu te dou tudo o que você necessita. Você crê nisso? Sou eu e você. Nós que acreditamos na palavra, que a palavra é de Deus, somos nós que o Senhor quer usar, para que verdadeiramente no meio dessa geração, no meio dessa sociedade que está corrompida, que nós andemos na contramão e falamos, opa, não, a história não mudou não. Talvez você não saiba, mas talvez você possa ser o remanescente, a remanescente, eu, você. Muitos já não acreditam mais, mas nós continuamos acreditando que para Deus nada é impossível. Nós continuamos acreditando que Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Nós continuamos acreditando que a palavra de Deus que diz assim, se o Senhor não vigiar a casa, em vão, vigia o sentinela, que essa palavra está dizendo assim, olha, se o Senhor não edificar, se Ele não construir, se Ele não estiver junto no meu casamento, na minha vida, na minha família, em vão tudo isso. De que adianta você trabalhar 24 horas, diz assim, você batalhar pelo pão que você duramente granjeaste e de repente tudo foi em vão. Mas se o Senhor estiver com você, querida, se o Senhor estiver edificando a tua casa, você vai perceber, tudo isso vai passar. Mas tem uma coisa, a tua família vai permanecer juntinho, todo mundo juntinho, porque uma mulher sábia edifica a sua casa. Uma tola, com as suas próprias mãos, destrói tudo. Por quê? Porque talvez ela não creia na palavra de Deus. E a palavra de Deus é de Deus. E diz que a mulher deve ser sábia, que a mulher deve ser a coluna, aquela que vai fortalecer. E o homem deve ser o cabeça, aquele que vai direcionar. E ela, a auxiliadora idônea. Tudo isso está na palavra. Se nós andarmos segundo a palavra de Deus, se cada um de nós nos colocarmos no lugar que Deus espera que nós estejamos, sabe o que vai acontecer? A coisa mais linda. A Shekinah do Senhor virá sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua história. A Shekinah de Deus virá, sabe por quê? Porque você está embaixo do guarda-chuva da bênção do Senhor. Porque você escolheu obedecer à palavra de Deus. Porque você escolhe ouvir atentamente. Então as bênçãos do Senhor estão sobre você, aonde você estiver. Você já percebeu o quanto o Pai tem prazer em te abençoar? O quanto o Pai quer abençoar você que está solteira, você que está casada. O quanto o Pai quer te abençoar. Você, querida, que hoje está no momento tão bom da tua vida,
desfrutando tudo que você já fez, se você é uma pessoa mais experiente, né? O Senhor quer te abençoar. O Senhor não faz acepção de vidas, Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos, mas é necessário que nós não ouçamos apenas a palavra, mas que ouçamos atentamente, que sejamos aqueles que colocam em prática essa verdade. É isso que Deus quer falar com você. Hoje discute-se a moral, a lealdade, a honestidade, a fidelidade, a santidade e a pureza. Discute-se sobre tudo isso. Como você tem se posicionado? De acordo com a palavra de Deus ou o que o mundo diz a respeito? O que você tem na sua boca, o que você tem no seu coração para falar a respeito de moral, de lealdade, de honestidade, de fidelidade, santidade, pureza, de acordo com a palavra de Deus? Porque eu e você, nós estamos sendo interrogados o tempo todo. E é necessário que nós tenhamos no nosso coração exatamente o que diz a palavra sobre isso. Melhor ainda, será que as pessoas nos veem como pessoas leais? Pessoas de moral, de boa conduta? Pessoas honestas? Pessoas fiéis? Pessoas puras? Pessoas santas? Que estão no mundo, mas são separadas do mundo? Como será que essas pessoas nos veem? É necessário que haja autoridade sobre nós, que esteja acima dos nossos pais, das leis, dos líderes. Temos que devolver a Jesus a sua autoridade sobre nós. E esta é a Bíblia. Se nós vivermos essa verdade, nós estamos dizendo assim: Jesus, eu me submeto a Ti e à Tua palavra. Eu quero que o Senhor esteja mesmo acima de mim, Senhor. Que o Senhor esteja reinando no meu coração. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero, Senhor, viver a palavra que diz que o Senhor nos deu autoridade. Será que você entende o que é essa autoridade? Será que você consegue entender que o Senhor, Ele nos colocou nessa terra e nos permitiu que nós sejamos pequenos cristos nessa terra? Que nós façamos as obras as quais Cristo também fez? Será que você consegue entender que essa palavra foi revelada para nós e que nós precisamos acreditar nela e andar segundo ela? Que a autoridade já foi delegada. Você tem usado dessa autoridade? Quando você fala convicção. A Bíblia disse, o que a Bíblia disse eu acredito. É assim que o Senhor deseja que nós façamos também. É necessário lembrar uns aos outros que devemos ser governados pela palavra de Deus. É isso. Antes de você buscar a resposta em muitas pessoas, a primeira coisa, o que a Bíblia diz sobre este assunto? O que a Bíblia diz a respeito de ser fiador de alguém? O que a Bíblia diz a respeito de ser esposa, de ser mãe, de ser filho, filha, de ser esposo? O que a Bíblia diz a respeito de eu conquistar mais bens? O que a Bíblia diz a respeito de ter empregados? O que a Bíblia diz? Será que você saberia responder tudo isso? Porque tudo isso está na palavra e muito mais. Será que você conhece as promessas que Deus tem para você? Eu quero muito te despertar nessa tarde para você ler a palavra de Deus, para você conhecer a palavra de Deus. Nós sabemos que muitas são eu esqueci o termo agora, as seitas que surgem. E se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, qualquer vento que vier pode nos levar, queridas. Então eu quero muito de coração que você esteja firme nessa palavra. E eu quero também dizer para você, se somos a luz do mundo, porque temos esta palavra que é lâmpada. Se somos, o Senhor quer que nós sejamos a luz do mundo. E se porventura nós somos, não é vaidade nossa. É porque nós temos a lâmpada, que é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então eu quero que você preste atenção. Deus, Ele fala, Ele se comunica verbalmente. Deus fala. Você sabia que Deus fala, que Deus pensa, que Deus sente, que Deus decide? E a palavra diz que nós somos semelhantes a Deus. Uau! Nós somos semelhantes, imagem e semelhança de Deus. Isaías 1, 18 diz assim: venham, vamos refletir juntos.
diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Olha que palavra gloriosa que o profeta estava falando. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Quando eu e você estamos com a palavra, o Senhor está conosco. Vem, filhinha, vem aqui, eu quero te mostrar, vamos refletir juntos, vamos meditar sobre esta palavra. Eu quero te ensinar. Queridas, a palavra de Deus diz, acho que em 2 Coríntios, não me lembro agora, talvez 3, mas diz que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo que habita em você, ele vai se revelar através dessa palavra. Quando Isaías disse isso, o profeta falando que o Senhor disse, venham, vamos refletir juntos. Olha que palavra gloriosa, diz, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Porque a palavra nos limpa, ela nos santifica. A verdade é a palavra de Deus, ela que nos santifica. Eu quero dizer para você, eu não sei se você hoje pecou, mas eu quero dizer para você, se você se arrepender, o Senhor é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e te purificar. Através do quê? Da sua palavra, 1 João 1,9. Então é Deus falando, tá? Deus se comunica verbalmente, Ele fala. Deus também, Ele fala por decretos. Lá em Gênesis 1, quando disse assim, haja luz e houve luz. Olha a autoridade. Ali estava a Trindade, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo junto. Eu quero que você preste atenção aqui. Hebreus capítulo 1, no verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Tudo se fez pela palavra. A palavra que sai dos meus lábios e dos teus lábios também tem muito poder. Tanto para abençoar, que sempre deveria ser assim, como para amaldiçoar. E eu desejo de todo o coração que eu e você sejamos sempre aquelas que vão abençoar vidas. Abençoar, sempre. Lá em Tiago diz que como pode de uma fonte de água sair água amarga ou água doce? Como assim? De que maneira? Amados, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida. Porque senão a gente vai começar a falar coisas da nossa alma. O inimigo da nossa alma, ele vai atacar exatamente no ponto e vai encher o teu coração de tranqueiras para que você lance sobre as pessoas coisas desagradáveis. Mas se o meu coração e o seu estiver cheio da palavra, o que nós vamos fazer? Abençoar pessoas. Palavras são como sementes. Sabe o que acontece? Elas germinam e elas dão fruto. O que você fez no dia de hoje? Você abençoou muitas pessoas, lançou muitas sementes boas? Ou você levou pessoas a se entristecerem, magoou, feriu? E pode perceber, quando você falou algo, não dá para pagar. Porque houve um sentimento bom ou ruim que você gerou no outro. Continuemos aqui. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nós sabemos muito bem disso, não é? E entendemos que tudo é pela fé. Aqui diz que pela fé o universo foi formado. Mas olha o que me chama a atenção aqui. Pela palavra de Deus. E diz assim, olha, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, não tinha nada ali. Não tinha universo. Mas quando a Trindade abriu a boca ali e falou, haja, houve. Quando nós dissemos assim, haja paz nessa casa, ali estará a paz do Senhor reinando. Porque esta palavra está chamando à existência o que às vezes não existe. Isso é fé.
É quando eu percebo que a coisa não tem como acontecer, mas eu creio que vai acontecer. É quando eu creio que a cura chegará e eu digo assim, haja cura. Eu creio em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Muitos têm os dons, o dom de curar. Tudo sai o quê? Pela palavra, amados, tudo se faz. Podemos muitas vezes não vê-lo ou ouvir o Senhor falar, mas as coisas acontecem. Muitas vezes a gente não, aliás, ver a gente não vê, mas ouvir, algumas pessoas ouvem porque Deus fala de maneira audível. A primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo Espírito Santo de Deus falar comigo, a primeira foi leia o Evangelho de João. Eu lembro como se fosse hoje na minha casa. A segunda vez, eu estava no carro junto com meu esposo, com a minha filha, eu estava indo e eu ouvi assim, o Senhor vai recolher a sua mãe. Eu dei um pulo e falei, como assim, amor? O Espírito Santo falou que o Senhor vai recolher minha mãe, mas a minha mãe não está nem doente. Que história é essa? Na outra semana, a minha mãe ficou doente, em 2 meses, o Senhor recolheu a minha mãe. A terceira vez que eu ouvi o Senhor falar dessa maneira também, foi quando eu estava orando de joelhos aqui no apartamento, e o Senhor disse assim, fale para a Flavinha, que eu vou recolher o pai dela. Eu falei, Senhor, me fala coisa mais, sabe assim, coisa boa, alegre? Porque falar coisa ruim é tão ruim, né, gente? Agora, assim, fala assim que o Daniel vai ganhar um carro, Senhor. Eu vou ligar para o Dani, olha, Deus falou que você vai ganhar um carro, cara, assim, assim, assim. Olha, fala para a Charbel que ela vai para outro país, vai levar toda a família dela, eles vão estudar lá, vão dançar, vai cantar, vai estar lá. Que maravilha. Mas quando o Senhor fala tudo isso, eu lembro muito bem de Ezequiel, quando o Senhor diz para Ezequiel assim, Ezequiel, olha, presta atenção. Você vai falar para aquele homem que ele vai morrer, mas se você não entregar para ele, ele vai morrer, mas eu te cobrarei o sangue. Essa foi a palavra do meu chamado. E eu lembro muito bem, quando eu ouvi essa palavra de madrugada, Deus fala, amados. Então eu gostaria muito de dar muitas notícias boas, mas muitas vezes o Senhor me usa para falar coisas difíceis e duras. Mas tudo que Ele fala é para a glória dEle vir. E para o nome dEle ser exaltado. Com todas essas situações que eu falei para vocês, todas elas, mesmo que foram difíceis, houve conversões de vidas, houve arrependimento e houve voltas de pessoas para o caminho do Senhor. Porque quando Deus fala, sempre lembre disso, é para a glória dEle, amém? Sempre, para que Ele seja visto, em nome de Jesus. Uma marca da voz de Deus é a autoridade. Ele falou, Ele cumpre o que Ele falou. Também Deus fala de homens para homens. Elias, olha lá, Elias vai e fala a Acabe. Deus usou a vida de Elias para falar com Acabe. Fala ao homem na linguagem do homem. E esse exemplo também que eu dei, né? Agora, muito cuidado. Também existem os falsos profetas. Cuidado para não falar o que Deus não falou. Cuidado, querida, para você não dar recados que não veio da parte de Deus, que você quer alegrar o coração de alguém. Cuidado, muito cuidado, não faça isso. Não use o nome de Deus em vão. Fale, por mais que seja difícil, por mais que a palavra seja doída, por mais... Fale aquilo que Deus mandou você dizer. Ezequiel 13:1 diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele. A palavra do Senhor veio a mim. O Senhor traz essa palavra. Ele traz no seu espírito essa palavra. Você pode acordar com um versículo ali, com uma palavra que Deus te deu, com uma direção. Você pode ir na rua, em qualquer momento Deus falar com você através da palavra. Amém? Deus fala de forma escrita, Deus assina embaixo aquilo que Ele fala. Êxodo 31:18 diz assim, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Está ali, o Senhor escreveu, né? De maneira clara. Também aqui em Êxodo 34:27, disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Muitas vezes, Deus te dá uma palavra e Ele diz assim, escreve essa palavra, porque eu vou fazer e eu quero que você se lembre quando eu fiz. Muitas vezes, sonhos que as pessoas têm, Deus diz assim, por isso que eu sempre digo, se puder, deixa uma caderneta do lado. Às vezes o Senhor fala assim, anote os detalhes desse sonho.
Porque eu quero que quando acontecer você se lembre que eu te dei, que eu falei. Porque tudo é para a glória dele. Veio dele e volta para ele em glória. Amém? É assim que ele faz. Vamos lá. Êxodo 32:15, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Imagina para Moisés tudo aquilo que ele recebeu lá e trazer, Deus escreveu. Uau, não dá nem para falar. Também não vou pregar sobre isso. Vamos lá. Josué 24:26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ele ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então, nós estamos mostrando passagens onde foram registradas, escritas a palavra de Deus, aquilo que Deus falou. Uma outra passagem, Isaías 30, no verso 8, diz assim: agora vá. Escreve isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Você percebe? O Deus que fala é o Deus que responde, é o Deus que tem autoridade, é o Deus que vai ser glorificado pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Por isso, se Deus falou, escreve. Se Deus falou, faça. Se Deus disse para você, tenha convicção. O Espírito Santo de Deus se move. Por isso que eu disse assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Muitas vezes pessoas leem a palavra de Deus, mas elas não têm o Espírito. Então, o que acontece? Não passa o quê? De um livro que elas não entendem nada. Porque a Bíblia só é possível ser compreendida pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é o resultado de homens que andaram com Deus. Cada livro da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita por homens que andaram com Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que você saiba, querida, eu quero muito que todas vocês sejam mulheres maduras na fé. Mulheres, como diz lá em Timóteo, que saibam usar a palavra de Deus. Saibam manusear a palavra de Deus muito bem. Mulheres que possam, as mais velhas, ensinar as mais novas. Não somente, eu não quero que vocês tenham apenas o conhecimento aqui. Eu quero que vocês sejam mulheres praticantes dessa verdade. Porque assim vocês terão mais autoridade ainda para falar aquilo que vocês já conhecem. E para concluir essa palavra, a palavra de Deus é o poder de Deus nessa terra. Sabe, a Bíblia diz também a respeito de que a palavra de Deus é como uma espada. Pensa numa espada e diz assim que ela consegue separar alma e espírito. Aquilo que é da alma, ela vai na alma. E por isso que traz cura. Por isso que traz cura. Tem tantas pessoas que foram feridas e ali vai a palavra que traz cura. Sabe, diz assim também que a palavra, ela separa alma e espírito, juntas e medulas. É lindo porque ela é mais cortante, é linda a palavra de Deus, que ela tem o poder de ir aonde ninguém pode ir. Ela vai lá no profundo, sabe? Ela vai no profundo e ela vai como um remédio que vai sarar, que vai transformar a história, que vai transformar a vida. Essa é a palavra de Deus. É essa palavra que o Senhor quer que nós vivamos. E diz aqui em João capítulo 1, no verso 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. 1 João 1 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele era o verbo. Jesus Cristo era a palavra encarnada. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele era o próprio Deus, mas não usurpou de ser Deus. Era um homem, mas um homem que tinha compromisso com a palavra. A palavra que veio do Pai. Ele sempre dizia, lá em João 17, você vai ver Jesus quando ele ora e fala para o Pai, ele dizia tudo que o Pai, o que o Pai deu a ele, o que o Pai fez. E uma das coisas ele disse assim, olha, o Senhor me deste a palavra, o Senhor me deste o nome, o Senhor me deste os homens. Ele começa a lembrar, mas a primeira coisa que ele lembra é o Senhor me deste a palavra.
Queridas, o Senhor nos deu a palavra. Muitos países, muitas irmãs como nós, elas não têm liberdade de andar com essa palavra. Elas não têm liberdade de pregar a palavra. Mas nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Nós temos liberdade de falar desse Evangelho a toda criatura. Nós temos a liberdade de todos os dias estar com essa palavra e termos o Espírito Santo de Deus falando conosco. Eu quero nessa quarta-feira, nessa tarde maravilhosa que Deus preparou para nós, que nós sejamos levantadas hoje verdadeiramente com alegria no Espírito de termos a palavra no nosso coração. Mas nós precisamos de muito mais. Essa palavra se renova a cada manhã e nós precisamos estar com a palavra todos os dias, porque a palavra é de Deus, porque Deus quer se revelar através da sua palavra. E eu quero te convidar, querida. Eu quero te convidar onde você está. Eu quero convidar para que você verdadeiramente experimente cada dia mais ter uma intimidade com a palavra de Deus. Eu quero muito te convidar. Se você já conhece tão bem, que maravilha. Mas eu quero que mais do que isso, eu quero que você seja praticante dessa verdade. Eu quero mais do que isso, que você seja ousada e usada por Deus. Eu quero que você vá na autoridade que foi te dada e pregue esse Evangelho. Pregue a toda criatura. Aonde você for, fala desse amor. Basta você querer, Deus vai colocar na tua boca a palavra certa. Deus vai colocar a palavra que vai tocar no coração dessa pessoa e ela vai dizer, como assim? Essa palavra vai chamar atenção. Eu quero orar por vocês, querida. Feche os teus olhos aonde você está. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e que é poder. Quero te agradecer porque o Senhor fala conosco, Deus. O Senhor fala conosco nos dias de hoje. Seja, Pai amado, de maneira escrita, seja falando mesmo, de voz audível, Senhor. O Senhor fala de muitas maneiras. E eu quero, Senhor amado, que o Senhor nos dê experiências nessa semana, Pai, com a tua palavra. Eu quero que o Senhor venha despertar o nosso coração, Pai amado, para sermos apaixonadas ainda mais por esta verdade, Senhor. Sermos aquelas mulheres que têm sede e fome de Ti, sede e fome da Tua palavra, Senhor. Aquelas mulheres que querem agradar o coração de Deus. Aquelas mulheres que têm sede, Pai amado, por vidas, por almas que pregam o Evangelho, vivendo o Evangelho, Senhor. Deus, eu quero te pedir que nesta tarde o Senhor venha tocar em cada uma dessas mulheres, Senhor, que sejam verdadeiramente usadas e ousadas no poder do Teu Espírito, Senhor. Tenho todos os dias, Pai amado, se apropriarem da autoridade dada pelo Senhor através da Tua palavra, Senhor amado. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor. Que possamos ser luz do mundo, porque a palavra de Deus é lâmpada, Senhor, e ela habita em nós. Por isso que nós venhamos brilhar aonde estivermos, Senhor. Porque verdadeiramente nós daremos bom testemunho, Senhor amado. Aonde há trevas, nós chegaremos ali como luz. Como luz. Porque a Tua palavra habita em nós. Senhor, que cada vida possa entender, Pai amado, o poder da palavra de Deus. Entender que a Bíblia não é apenas um livro, mas são as escrituras sagradas de um Deus que é vivo, Senhor amado, e que levantou esses homens cheios do Espírito Santo, Pai amado, para, Senhor amado, querido Deus, escrever essa verdade. Que o Senhor venha, Pai amado, derramar no coração de cada uma de nós, cada dia mais, alegria, desejo, Senhor amado, de Te conhecer mais de perto, através da Tua palavra, Senhor. Que essas mulheres sejam levantadas como um exército nessa terra. Mulheres no espelho que trazem a glória do Pai na terra, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 18, Pai. Mulheres que andarão, Senhor, estarão andando, Senhor amado, como por espelho, trazendo a Tua glória nesta terra, Senhor. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor que venha agraciá-las cada dia mais com a Tua verdade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.